A paz de Al-Shah, um relato de uma mulher sábia. Tem muita mulher com um homem bom, mas por causa de influências da internet e de amigas que são suas aliadas, dão maus conselhos que incentivam a mulher procurar algo melhor. Você precisa ser feliz, se valorizar, sei lá mais o que. Esse tipo de conselhos estão fazendo as mulheres perderem os homens bons para se aventurar na vida. Existe um ditado: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Quando eu olho para as famílias, olho para as mulheres e para os homens, consigo ver os dois lados, claro, de um relacionamento, mas consigo ver também que tem muitos homens lutando pela família, dando o melhor, mas por falta de sabedoria feminina, por falta de, muitas das vezes, não entender a mente masculina, por falta de ver o esforço do cônjuge, as mulheres acabam perdendo o homem bom. É claro que tem homem perdendo a mulher boa, porque não valoriza a mulher que tem, porque não vê o esforço dela. Mas a realidade é que sim, tem muita mulher se desfazendo de homem bom por causa de conselhos de amigas, por causa do empoderamento feminino, por causa de coisas que ficam alimentando sua mente, o egoísmo, o orgulho, e aí acha que merece algo mais, quando na verdade você podia ter consertado esse relacionamento. Muitas vezes você podia ter se posicionado diferente, aprendido a lidar com esse homem, pelo menos tentando fazer esse casamento dar certo, e aí acabou perdendo porque achou que merece mais. Não deixe orgulho, isso é claro, serve para as mulheres e para os homens, derrubar vocês. O orgulho e o egoísmo, sabe? O ego tem destruído famílias. Entenda, quanto mais famílias são destruídas, mais fraco o ser humano fica. Isso influencia na criação dos filhos, isso influencia na autoestima deles, no caráter e assim por diante. Os filhos ficam divididos entre o pai e a mãe. Então, faça de tudo para salvar o seu casamento. Faça de tudo para dar certo. Irmãos, precisamos entender que a palavra de El é bem clara. A mulher sábia edifica a sua casa, família, seus filhos, e ela precisa ser a sustentadora emocional do lar, para que as coisas venham se desenvolver. Pois muitas mulheres têm achado que é alguma coisa, mas dentro de casa, mas na verdade é preciso a mulher e o homem se posicionar dentro da família para que as funções sejam
desenvolvidas para o fortalecimento do lar. Precisamos entender que o Pai Eterno colocou o homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Quando ele vai trabalhar, a mulher precisa se posicionar com autoridade dentro do lar. Quando o homem está presente, o homem é o responsável, é o administrador do lar, para manter esse lar em segurança, em paz. Por isso é preciso nós mantermos contato com a palavra de Yahweh, que nos ensina tudo que nós devemos fazer dia após dia numa vida conjugal. Precisamos entender que o amor é importante, mas por outro lado não é suficiente. É preciso haver respeito quanto à função de cada um dentro da família. Precisamos entender que o casal tem que dar exemplo para a criação de seus filhos. E desse jeito, os filhos vão respeitar, obedecer aos seus pais, honrá-los, de modo a se desenvolver com alegria, com gratidão, para ser alguém bem-sucedido. Por isso, é preciso que a instrução seja constante em amor, para que o casamento esteja alicerçado. Nós temos que saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Precisamos entender que a motivação precisa estar presente na família, para que essa família possa ser fortalecida, tranquila, quanto o dia a dia, que sempre traz alguma surpresa, mas com sabedoria feminina e também com sabedoria masculina, tudo dá certo e vai ser para a glória de Yahweh. Precisamos entender que temos que saber
colocar as palavras, não seguir conselhos de internet, não seguir conselhos de pessoas que não têm exemplo moral para levar alguma dica para a pessoa. Por isso precisamos ter discernimento, porque mesmo pessoas que trazem conselhos, muitas das vezes, por trás desse conselho, está a inveja, querendo derrubar o casamento do próximo. Por isso, precisamos buscar conselhos na palavra de algo. É claro, podemos aproveitar alguma coisa que alguém venha falar, não diretamente, mas indiretamente para nós. E nós basearmos na palavra, que é a verdade, fazer prova de que o que vem do Pai sempre dá certo, porque o Pai é perfeito, Ele é a verdade, para que nós possamos viver bem. E aquele que tem a palavra do Pai como a orientação suprema, esse se torna uma pessoa feliz no casamento. Então, a palavra é clara ao dizer: examinai tudo e guardai o que é bom, e o que não serve, descartar, jogar no lixo. A palavra é clara que nós devemos vigiar sempre, porque o nosso adversário, que não tem prazer na felicidade de ninguém, procura uma brecha para poder entrar e causar contendas. Por isso é necessário nós agirmos com mansidão, com amor e, é claro, com autoridade, de que tem recebido do Pai Eterno instrução para se aplicar na vida conjugal. A palavra é clara quando diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Então, temos que provar para poder saber da bondade do Pai para a nossa vida.
Tudo é possível que crê. Precisamos entender que temos que crer, mas também temos que praticar para as coisas acontecerem de bom em nossas vidas. Então, vamos fazer de tudo para cortar todo o mal pela raiz. E também na vida conjugal é importante que a humildade prevaleça no relacionamento, porque tem pessoas que falam as coisas e só elas estão certas e fica sustentando até o caos, e isto preocupa muito. Por isso precisamos entender que muitas das vezes é melhor ficarmos calados do que falar. Mas, por outro lado, temos que saber a hora de tudo para que não venha produzir efeitos colaterais no relacionamento de casado. Precisamos entender que tanto o homem como a mulher precisam crescer juntos, orar juntos e também ler a palavra juntos. É claro, existem momentos de exceção em que não dá para praticar isso, mas na maioria das vezes o padrão é esse, para que a pessoa não fique discriminada de lado do crescimento da família, do fortalecimento da família. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Yahweh e ele dará gratuitamente. Yahweh é o santo. E nós precisamos entender que temos que ser os santificados, separados para adorar a Yahweh, para fazer a vontade de Yahweh, para expandir a palavra de Yahweh, anunciando a Yahweh, o Salvador, porque somente em Yahweh nós encontramos a salvação, o livramento, a libertação de todas as prisões que nos têm segurado e se tornado impedimentos para nós avançarmos, para nós prosperarmos. Então, casal, fazei de tudo para que o lar seja um lar próspero, bem-sucedido, e os filhos sejam beneficiados por este lar.
para a glória de Al, é que nós precisamos lidar com qualquer situação, crendo que a força de Al que está dentro de nós nos levará à vitória final. Portanto, irmão, amigo, simpatizante, procura aprender com a verdade e a pratique diariamente, pois o Pai que contempla cada um de nós, Ele nos dará o galardão se nós fizermos conforme a sua palavra. Portanto, submetemos ao Espírito Santo e deixemos que Ele nos guie em todo o caminho. Deixemos que Ele nos amostre o que nós devemos fazer e colocarmos em prática, porque uma coisa é Ele mostrar e outra coisa é nós colocarmos em prática o que nós recebemos dele. Portanto, glorificado é Al, porque somente Al é poderoso. Até o próximo vídeo e glória a Al.